bloqueio do adulto. Bloqueio do adulto, a gente continua dentro daquela estrutura dos bloqueios mercadológicos. Esse é o bloqueio 6. Você lembra daquele livro que eu falei, Act of Creation, lá no Mito da Criação? Pois vê que louco, nesse mesmo ano do Act of Creation, foi lançado um outro livro chamado Games People Play. Um livro sobre um assunto que chegou a ser muito na moda, análise transacional. Há uns 20 anos atrás era um assunto super falado no mundo do RH, da psicologia, da coisa comportamental. Era uma espécie de PNL, que PNL teve uma moda também há uns 10 anos. Isso foi antes de PNL e tal. Chegou a ser lançado no Brasil um pouco depois com o nome Análise Transacional. Esse é um assunto que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, até que através do Alberto Mena Barreto, falei dele, lembro, fiz homenagem a ele, ele abordou esse assunto, porque na época que ele atuava com o curso de criatividade era um assunto muito forte, e eu achei muito interessante, queria compartilhar. Seguinte, o Eric Berne, o autor da teoria, ele foi um cara que meio discípulo de Freud. Então, quem conhece as paradas de Freud vai perceber que esse framework dele é totalmente inspirado, é uma combinatividade do ego, superego e id de Freud, né? Então é o seguinte, o Eric Berne, ele fala que a gente tem 3 estados dentro da gente, tá? O estado pai, o estado adulto e o estado criança. Não é você como pai, você como adulto, não. Todo mundo tem o momento pai, o momento adulto e o momento criança, P, A e C. Então, o que é o estado pai? O estado pai, que é dividido em pai protetor e pai crítico, é o estado que dita as grandes normas, a questão ética, a questão moral, os grandes valores, a coisa mais macro, essas regras mais macros, as crenças macro que ditam o que você pensa. O estado adulto é a parada mais racional, o adulto, o lógico, que usa os dados e tal. E o criança é o lado mais louco, o lado mais lúdico, o lado mais viajado. A criança pode ser livre ou pode ser a criança modificada, adaptada, que subdivide em criança rebelde e criança submissa. O grande lance da análise transacional é que são transações. Não é uma questão de você ter o pai assim, o adulto assim, a criança assim e tá decidido que é assim, não. A cada momento, cada vez que você tem conversas internas com você mesmo, ou cada coisa que você faz, você transaciona de um estado para outro e naturalmente alguns tipos de pai automaticamente chamam em você alguns tipos de criança e por aí vai. Todos esses estados têm a versão que eles chamam ok e não ok. É a versão meio que certa, errada, do bem e do mal, né? Então, por exemplo, o pai crítico tem a versão ok, que é o crítico exigente, ordenador, justo, sério e ético. Já o pai crítico não ok, ele é agressor, preconceituoso, déspota, desrespeita. O pai protetor tem a versão ok, que é o protetor apoiador, orientador, afetuoso, da autonomia, e o protetor não ok, que é super protetor, muito meloso, permite dependência e por aí vai. Aí todos têm a versão ok e não ok. O adulto ok, ele é objetivo, é responsável, autônomo. O não ok já é desligado, meio avoado. A criança livre ok é a criança alegre, a criança afetuosa, curiosa. E a livre não ok, ela é egoísta, ela é cruel e por aí vai. Mas assim, eu não sou expert em análise racional, esse é um assunto bem profundo, mas eu queria chegar nessa parada aqui. O Roberto Mena Barreto, ele dá um exemplo de como seria a distribuição desses estados, né, numa média, do que seria uma pessoa criativa, espontânea e independente. Então, a teoria dele é a seguinte, a pessoa criativa, espontânea e independente, ela tem um pai crítico médio, faz sentido, né? Porque faz parte também você ter um olhar crítico das coisas, crítico sobre você mesmo, sobre os outros e tal, para você contestar as coisas. O pai protetor mais baixo, né? Protecionismo normalmente gera uma zona de conforto. Você veja que não é zerado, é apenas mais baixo, né? Claro, em algum momento tem que ter o pai protetor também, a gente precisa. O adulto médio também, mais para baixo, ou seja, menor que o pai crítico, ou seja, a parte lógica, racional, bem mais ou menos na metade até abaixo. Criança livre, boom! Criança livre, espontânea, curiosa, bloqueio especialista. A criança adaptada, submissa, baixa também, porque submissão também lembra se contentar com as coisas do jeito que são, não questionar. E a criança rebelde, questionadora, alto também, bastante alto. Vê que louco. Esse é um exemplo de uma pessoa
Não é criança, uma pessoa, um adulto, que ele é criativo, espontâneo e independente. Resumidamente, ele é muito criança e pouco adulto, pouco pai. A gente já falou 1000 vezes, né? Nós nascemos criativos, desaprendemos a ser criativos, né? E aí quando a gente vira adulto, qual é o problema? Temos que virar adulto, mas é porque a gente vira adulto e a gente vira adulto demais. O problema é o demais. Sabe o que acontece analisando relacionamento racional? Vamos supor que você tivesse a mesma quantidade de bloquinhos aqui cinzinha apenas para realocar. Ou seja, eu não posso simplesmente subir um nível desse, eu tenho que redistribuir. Se fosse a redistribuição, eu diria que o que acontece com as pessoas é que quando elas ficam adultas, esse criança livre desce e meio que vai para o adulto. Rola uma troca aqui, ó. Adulto demais. Muito lógico, muito racional, muito sério. Quando a gente vira adulto, o pai também sobe bastante. Talvez tire aqui da criança rebelde e vai para o pai crítico. E essa distribuição já bem diferente do que ele entende como a distribuição perfeita da pessoa criativa, que é o ser criança. Queria voltar agora àquelas 4 etapas, input, combinação, output, masterização, e analisar como o adulto e a criança se saem em cada uma daquelas etapas. Então, vamos supor aqui, ó. Aqui estão as 4 etapas. A criança, ela é boa nessa e nessa. Ela é boa nessas duas. A criança, ela é boa em combinar, em misturar coisas, em fazer combinações não imagináveis, diferentes. Ela é boa em output, em se expor. Claro, tem crianças mais tímidas, mas na média crianças se expõem mais do que adultos, na média também. Mas a criança, ela não tem repertório ainda, não tem input. E ela não consegue masterizar porque ela não sabe julgar as coisas, não sabe pegar um feedback, avaliar, retroalimentar, não entende de método. Então, ela é ruim nessas duas partes. Ou seja, criança é um expert em combinações e em se expor, mas não tem inputs para combinar e nem tem razão para poder avaliar, retroalimentar, masterizar. E o adulto? O adulto é o contrário. O adulto, velho, ele é bom nessas duas, ou seja, naturalmente o adulto tem muitos inputs, mesmo que você não tenha aquele olhar curioso, aquele look set, né? Mas você adquire inputs com a vida e tem a capacidade de julgar as coisas, de pegar feedback, de entender. Mas aqui vem um problema. A gente vira adulto demais e a gente perde muito a nossa capacidade de combinar coisas. A gente vira adulto e só aceita combinações meio óbvias, não aceita que tal coisa se misture com tal coisa. A gente também tem dificuldade de se expõe cada vez menos, né? Bloqueio de sucesso, ou seja, o adulto tem os inputs suficientes para combinar, a razão para avaliar, mas ele perdeu o expertise de combinar de forma louca e de se expor, e aí ficou assim. O ideal é você ser bom em todas as etapas, e como esse curso é para adultos, né? Eu queria analisar as 2 deficiências do adulto. Focar mais nessa aqui, porque essa aqui foi muito falada lá no bloqueio do sucesso, a questão de expor, a técnica Lean Startup. Essa aqui eu quero aprofundar mais nessa aula, me inspirando em quem? Em quem é bom nisso, nas crianças. Para pensar, qual é a coisa que crianças mais fazem? Qual é a atividade que as crianças mais querem fazer e mais fazem? Qual é o verbo que elas gostariam de estar conjugando toda hora? Brincar. Crianças são obcecadas a brincar. Elas querem brincar toda hora, irritam a gente. Ah, tá bom de brincadeira já, aí não quer continuar brincando, e essa bateria não acaba, e quer brincar, e quer brincar. É uma motivação intrínseca, não dá para entender de onde vem tanta vontade de brincar. E sabe que brincar é bom, não precisa muito estudo. Tem um livro interessante do Eduardo Sá, Brincar Faz Bem à Saúde, mas nem precisava, né? A gente sabe, a gente consegue entender que brincar é bom para as crianças. Agora, e para os adultos? Será que brincar também não é bom? Será que quando a gente deixa de ser criança e vira adulto demais, a gente não perde essa grande capacidade infantil? Então, eu vou começar com o porquê de brincar é importante. Por quê? Porque brincar é imaginar, concorda? Quando você brinca, você está imaginando um contexto. Você pega aquele objeto, aquele boneco junto com a boneca, ou o carrinho, você brinca de carrinho aqui e você imagina que você tem uma cidade, e você bota obstáculos, você cria imagens brincando. Brincar é combinar, porque você mistura coisas de universos diferentes. Um objeto que é usado para tal coisa, você vira aqui e já vira a base dos soldados e tal. Brincar é viajar. Brincar é você
aceitar qualquer coisa, viajar de qualquer jeito. Você pode, na hora da brincadeira, não tem nenhum limite se você quiser. Você pode viajar e pirar e tal. Resumindo, brincar é imaginar combinações viajadas. É imaginar, criar imagens de combinatividades viajadas. Brincar é brincar de what if. Já parou para pensar que a criança é um what if profissional? Ela passa o dia brincando de what if. Ela passa o dia brincando de what if eu jogar esse carrinho dentro disso aqui. What if eu pegar a comida e fizer não sei o quê. What if eu fizer isso aqui com essa caixa. Ela passa o dia brincando de what if. Ela passa o dia viajando na maionese. Né? No livro do Arthur Koestler, ele fala da dissociação, que é o nome dele para combinatividade, e ele fala que a dissociação é o quê? É quando dois sistemas de referências, dois universos se cruzam. É o que mais ocorre quando a criança brinca. Ela pega dois universos loucos ou três ou quatro se misturando. Porque brincar é imaginar combinações viajadas. E quando a gente vira adulto, a gente vira adulto demais. E quando vira adulto demais, a gente deixa de brincar. E deixando de brincar, a gente deixa de imaginar combinações viajadas. Então esse é o bloqueio do adulto. Como eu já disse algumas vezes, nós nascemos criativos e desaprendendo a ser criativos. Nós nascemos cientistas e desaprendendo a ser cientistas. Nós nascemos exploradores e desaprendendo a ser exploradores. Nós nascemos corajosos e desaprendendo a ser corajosos. Nós nascemos curiosos e desaprendendo a ser curiosos. Nós nascemos questionadores e desaprendendo a ser questionadores. Nós nascemos brincativos e desaprendemos a ser brincativos. Eu gosto de brincativos porque é uma mistura de brincador criativo, é o brincativo, né? E quem é que nos ensina isso? Muitas pessoas. Começa, é claro, no processo educacional, né? Essa chargezinha, a mãe falando, meu filho já sabe inglês, francês, japonês, piano, violino, xadrez, judô, futebol e karaokê. E a mãe pergunta, ah sim, e sabe brincar também? Acontece muito, né? Criança pequena já é adultizada, puta agenda cheia de coisas e tal, e faz um monte de coisa, mas esquece de brincar. Aí começa já a virar adulto cedo demais, enquanto que era para virar criança eternamente e não ficar tão adulto, né? Eu gosto muito de riscar as paredes e tal. Uma vez eu postei minha parede riscada e alguém colocou assim, ele não teve infância, kkk, escreve nas paredes até hoje. Ou seja, a sociedade em geral tem essa visão de que adultos... que se você faz coisa de criança é porque você não teve infância, sabe? Ou seja, a própria sociedade já meio que contesta você, né? Parece que não teve infância e tal. Mas o principal bloqueio ocorre quando a gente entra no mercado de trabalho. Quando a gente entra no mercado de trabalho é que essa mensagem de seja adulto, não seja criança, vem muito, muito forte pra gente. O próprio ambiente das empresas, ele convida a gente a ser muito adulto, né? A ser muito sério, a ser muito pai, né? E se você ousa brincar, é capaz de você ouvir assim, ó, aqui a gente trabalha, aqui não tem tempo pra ficar brincando não, aqui o bagulho é sério. Não tem tempo de ficar viajando nas coisas, brincando, não sei o que não. Aqui é sério, né? Tem uma coisa que a gente fala meio que sem querer, né? Quando a gente tá falando uma coisa que é mais brincadeira, e aí a gente uma hora fala, brincadeiras à parte. As brincadeiras tem que estar à parte. E é importante deixar claro que, ó, vou deixar à parte aqui as brincadeiras. A gente fala uma coisa um pouco mais infantil, tem que, tô brincando, tem que já desculpar, tem que dizer tô brincando. Ou just kidding em inglês, né? Kidding, kids, né? Eu tenho uma experiência em muitas reuniões corporativas, desde a minha empresa, que eu tinha produtora de sites, até como comediante, né? Fazia muito evento para a empresa, ia nos eventos. Quase toda reunião que eu participo tem meu como padrão, que no começo tem aquelas amenidades, né? A pessoa, opa, não sei o que, e aí, pá, rola umas piadas, coisa meio informal, isso aí, não sei o que, fui no show, blá blá blá. Até que chega uma hora que o dono da reunião, o chefão lá, ele faz uma coisa que bem marcante, que é quando ele dá um tapa na mesa e ele fala assim, vamos lá, vamos falar sério agora. O que significa vamos falar sério agora? Significa crianças, saiam da sala. Saiam da sala, que agora é a hora dos adultos. Que aqui a gente não brinca, aqui a gente trabalha sério. Não fica brincando aqui não. Então, por favor, se retirem para os adultos poderem trabalhar. E aí é nessa hora que a criatividade vai embora. Tchau! Essa frase eu acho massa, né? O adulto criativo é a criança que sobreviveu. Muito louco, né? Isso aqui eu tenho postado no meu Instagram, esse bonequinho todo empacotado, né, de adulto, e ele meio que triste, lembrando como era bom ser criança.
Esse aqui também achei engraçado. Ser adulto é chato, não deveria ter que ser, mas acaba virando, porque a gente fica adulto demais, e esse é o bloqueio do adulto. As grandes lições erradas que a gente aprendeu são, primeiro, as brincadeiras devem estar à parte da vida profissional. Não, aqui não é lugar de brincar. E quando a gente deixa a brincadeira à parte, a gente deixa de imaginar combinações viajadas e vai no caminho padrão. Tem coisas que não podem nem devem ser misturadas e combinadas. A gente aprende muito isso, que parece que, não, isso com isso não se mistura. Eu vou dar vários exemplos aqui de como o jeito infantil aplicado ao mundo real adulto, ele traz para você a possibilidade de misturar coisas aparentemente não misturáveis. E também evitar se expor falando ou fazendo bobagens, entre aspas, que quando eu falo bobagens não é coisas ridículas, é ser mais informal, é ser mais normal, é ser mais lúdico, sabe? E tudo isso é mentira. Tá tudo errado isso aí. Numa versão positiva, as brincadeiras podem fazer parte da vida profissional, tudo pode ser e deve ser misturado e combinado, e você pode sim se expor mais falando e fazendo bobagens. Eu falo muito da Singularity, né? Eu falo pra caralho, fica meio repetitivo, porque pra mim foi uma experiência, não foram 3 meses normais, foram 3 meses intensos, né? De segunda a sábado, 12 horas por dia. Lá tinha uma parada que ninguém queria muito sair. Tinha um negócio chamado FOMO. FOMO é Fear of Missing Out. É medo de ir tomar um sorvete ali e acontecer alguma coisa, aparecer alguém e você perder. Então medo de perder, você fica todo mundo lá. E cara, eu em 3 meses, eu saí do lugar onde a gente dormia, estudava, trabalhava, fazia as coisas lá. Eu saí daquele ambiente talvez umas 10, 15 vezes. Em 3 meses. Era muito intenso. Lá na Singularity, logo na primeira semana, rolou um desafio dos alunos darem uma aula para os outros, falando sobre algum conhecimento que ajude na missão da Singularity, que é resolver grandes problemas globais, de impacto mundial, blá blá blá. Quando veio essa coisa da palestra, era a primeira semana ainda, eu meio inseguro no inglês, minha primeira ideia foi, putz, nem fudendo. Mas, logo depois, acho que 1 segundo depois, eu pensei, não, tenho que fazer, porra, tenho que fazer. Essa porra, porque, pô, da palestra, eu sou um comunicador, viu? Eu preciso, agora é a hora que eu preciso fazer alguma coisa legal, mas era aquela primeira semana, todo mundo se conhecendo ainda e tal, eu meio até constrangido, né, de me apresentar, e eu falar com os caras assim, ô, velho, tudo bom? O que é que você faz? Aí o cara falava, tinha um cara lá, Iran, cara de Israel, ele falou assim, não, eu sou de Israel, fui das Forças Armadas de Israel, fui piloto de caça, e agora eu tenho uma startup que a gente criou uma tinta, você pinta a casa, ela capta energia solar. E você faz o quê? O que é que eu dizia pro cara? Eu faço pegadinha no SBT, Amigos da Onça, vou dizer isso, sabe? E eu ficava meio constrangido, mas eu ia fazer, e eu fiz uma palestra lá, que foi muito massa, um ambiente informal, assim, no próprio laboratório, foi uma palestra, 3 formas que a comédia pode te ajudar a resolver problemas. Fiz no tempo recorde, foi uma das palestras mais bem avaliadas, isso aqui era um mural que tinha lá, com todas as palestras de todo mundo, aqui os horários e as salas, né? E a minha é essa aqui, ó. A minha essa aqui é a mais votada, quase que empatada com essa aqui, mas acho que a minha ganha ainda, que era do italiano lá, Ricardo. E acabei repetindo a minha palestra. E o que era essa palestra? Eu simplesmente peguei a minha experiência como comediante e me fiz a seguinte pergunta, tá, o que eu como comediante posso falar de relevante para esses seres humanos aqui, cada um num universo diferente, que pode ajudá-los a resolver problemas? E aí surgiu o que eu chamo de comedy thinking. Foi nesse dia que surgiu essa conexão de pegar as coisas do universo do comediante e aplicar pra galera. Muita coisa que surgiu nesse dia é a base desse curso aqui. Esse comedy thinking, acabei fazendo isso na Argentina, um workshop nos Estados Unidos, virou minha palestra de trabalho, em eventos, em empresas e tal. E o comedy thinking, em poucas palavras, pense como comediante, velho. É isso. Pense como comediante para ser mais criativo, porque o comediante ele é muito bom em todas as etapas do processo criativo. Porque ele é adulto, ou seja, ele tem repertório, tem capacidade de julgar, de masterizar, mas ele tem uma criancice. Todo comediante é uma criança que sobreviveu. Todo comediante, ele pode ser sério. Não quer dizer que são os comediantes que são bem infantis, não. Ele pode ser sério, mas ele tem a mente de... Rafinha Bastos é um cara meio sério, mas ele tem mente de criança.
Diferente de um Vitor Sarra, um Murilo Couto, que são bem crianças mesmo. Mas a questão não é nem como você se comporta, é como você pensa. É o quão você é capaz e costuma frequentemente imaginar combinações viajadas. E é só isso que comediantes fazem, é toda hora. Uma grande referência minha é o John Cleese, um dos caras do Monty Python, um dos maiores grupos de humor da história da humanidade, da Inglaterra. Ele foi humorista, ainda é, não deixa de ser humorista, mas há algumas décadas ele também virou um professor e um palestrante de criatividade. Ele fala que criatividade não é a posse de um talento especial, a gente já sabe, mito do dom. Criatividade é sobre o desejo, a vontade de brincar. Play, brincar. É engraçado, né? Porque play, em inglês, significa brincar e também significa uma peça de teatro, um play. É engraçado, né? É uma palavra que o brincar tá ligado também ao teatro, porque, cara, qualquer expressão de tipo de teatro é uma brincadeira, né? O que é ser ator? Ser ator é brincar de ser alguém. O que é importante é as pessoas estarem abertas às várias possibilidades. Bloqueio do gabarito. Lembra que é o desbloqueio? A abertura às possibilidades. Nada vai te impedir de ser criativo mais eficientemente do que o medo de cometer um erro. Bloqueio do sucesso. Aqui, frases do cara que resume o curso todo. Por quê? Porque a mentalidade do comediante é a mentalidade criativa, não tem jeito. O bobo da corte é um comediante, né? Muita gente não sabe, mas o bobo da corte não era só um idiota que ficava lá fazendo a macaquice. Ele era um idiota, sim, mas ele era um idiota que tinha uma função estratégica para alguns reis. Ele era a única pessoa que tinha autorização de questionar o rei, autorização de falar de um assunto que ninguém podia falar lá no reinado. Ele era o cara porque ele era louco. De vez em quando morria, né? Cortava a goela de um ou outro. Mas enfim, ele tinha essa meio que autorização de falar coisas. Ele era o cara que dava um toque na cuca do rei, como gosta de falar o grande Roger Von Eck. Era o cara que dava chacoalhada no rei e ajudava o rei a, de repente, perceber algo que ele não estava percebendo. E as pessoas meio que, esse cara é louco, hein? Como é que ele tem coragem de falar isso e tal? Inclusive, tem um livro chamado O Bobo da Corte Corporativo, porque isso acabou virando uma profissão. Tem um cara, Paul Birk, o LinkedIn dele, ó. Ele foi bobo da corte corporativo da British Airways por um ano. Era o cara, ó, que a função dele, junto com o CEO lá, era desafiar algumas coisas que existiam na organização, usando humor, usando criatividade, e foi um grande sucesso, blá blá blá. Saiu matéria sobre ele, ó. Ele não é bobo, mas ele faz papel de bobo dentro das empresas. As empresas contratavam um cara para ser o bobo da corte. Eu acho que toda empresa devia ter um comediante, sabe? Toda empresa devia contratar um comediante, consultor, para ir uma vez por mês lá, só para dar umas ideias, sabe? Para trazer o olhar comediante que, como eu falei, tem as coisas do adulto, input e masterização, mas também tem as da criança, que é combinação e o output. Você pode perguntar, Murilo, mas adianta mesmo? Não acaba ficar falando um bocado de loucura? E dá para colocar em prática? Ah, ficar só falando loucura é muito fácil. Como é que coloca em prática? Cara, eu vejo o seguinte, ó. Você tem um problema. Tem vários caminhos para resolver esse problema. Tem sempre um caminho óbvio. Esse aqui é o caminho convidativo. É a primeira resposta certa. É o caminho que você olha e dá vontade logo de... Eu já sei. Ah, já sei. Pra quê? Como é que faz problema para ir daqui até ali? Já sei. Pra quê? Acabou. Não tem que pensar. E existem muitas outras possibilidades de ir até o lado de lá. E o comediante, através da brincadeira, do humor, o pensamento idiota, ele é sempre o cara que, quando vê isso, ele já desconsidera isso aqui e ele quer inventar um jeito idiota de ir por aqui, de ir pulando, de pegar um poing-poing, sei lá, ele quer inventar um jeito louco que talvez o jeito que ele inventar não esteja pronto para ser executado, mas pelo menos abre novas possibilidades. Abre novos caminhos, novas portas que nem sequer estavam sendo consideradas. Mas quando você abre essas portas, abre a mente também. Sabe aquela história, toda brincadeira tem um pingo de verdade, né? Toda piada tem um pingo de verdade, toda bobagem tem um pingo de verdade, dá para trocar verdade por utilidade. Toda brincadeira tem um pouco de utilidade. Se você olhar no olhar advogado do anjo daquela brincadeira, em vez de olhar para a parte da brincadeira que não presta realmente, porque é loucura demais, e você fizer aquele WTM, What I Like the Most, o que eu gosto dessa brincadeira, essa partezinha aqui é interessante.
Como eu pego essa partezinha da brincadeira e combino com o mundo real, com o que é viável, com os recursos e tal. Toda piada tem um pouco de utilidade, toda bobagem tem um pouco de utilidade. Roberto Mena Barreto, que eu homenageei, ele dizia que tem 3 ingredientes para a criatividade. Primeiro ingrediente, bom humor. Esse não dá para fazer coisas criativas sem bom humor, sem esse olhar infantil que aceita as coisas, que dá uma pirada, que é meio maluco, né? Isaac Asimov, grande escritor de ficção científica, ele falava que a expressão mais empolgante para se ouvir em ciência, aquela que proclama novas descobertas, não é eureka, é engraçado. Sabe quando você tá falando uma coisa e faz, rapaz, engraçado, eu misturei esse produto químico com aquele, eu achava que, caralho, sabe, engraçado isso, hein? É uma espécie de eureka, é quando você percebe que ocorreu alguma combinação nunca antes combinada, alguma mistura louca, né? Lembra que eu falei do André Jain, o cara lá que ganhou o Ig Nobel e o Nobel ao mesmo tempo? Ele falou, na minha experiência, se a pessoa não tem senso de humor, normalmente não é um bom cientista. Então, pense como comediante, que também poderia dizer, pense como criança, né? O comediante, ele é um adulto que sobreviveu, uma criança que sobreviveu. Uma vez eu fui visitar o Walter Longo, quando ele era presidente da Grey Brasil, da agência, e ele me contou que ele havia feito isso aqui, ó. Ele juntou crianças para fazer um brainstorming na agência. Vê que louco. Pegou alguns clientes, combinou com os pais das crianças, lógico e tal, e juntou as crianças para começar a provocar elas de questões. Porque claro que as crianças não têm repertório, input, para entender direito qual era o problema da empresa, mas elas têm a loucura infantil de falar umas coisas nada a ver e você tentar extrair ali um insight daquilo que as crianças falaram aqui, ó. Ele postou a foto das crianças reunidas e na época a gente chegou a discutir para criar um comedy board, juntar alguns comediantes e falar sobre problemas de empresas para trazer a mente do comediante, que já tem a parte boa do adulto e a parte boa para a criança. Acabou que ele saiu da Grey, foi para Abril e não falamos mais disso. Pense como criança. Aí eu pergunto, isso aqui ajuda a pensar como criança? Não muito, né? Por isso que o Google da vida, o Facebook, cria esses escritórios com as salas de não sei o que, de ping-pong, de pebolência, coisas loucas. Muita gente acha que isso é migué. Ah, isso é migué. Quem acha isso é porque normalmente trabalha numa cultura corporativa, tem uma experiência corporativa muito adulta e num contexto de uma cultura adulta, realmente não adianta fazer isso. O fato do Google, do Facebook ter esse sentido descontraído é a pontinha do iceberg de uma coisa muito maior, que é toda uma cultura corporativa e todo mundo ali recrutado já com essa mentalidade infantil, menos adulta, e aquele ambiente é apenas um complemento a toda uma cultura infantil, louca, não adulta, já instalada. Não adianta meter uma mesa de ping-pong, de não sei o que, num lugar que não tem essa cultura, não adianta, né? Criatividade é inteligência se divertindo. Einstein, não sei, essas frases a gente nunca sabe se acaba mesmo, né? Mas a frase é tão boa que poderia ser dele, sabe? E criatividade é a inteligência se divertindo. Poucas pessoas, eu acho, entendem essa frase profundamente, entendem o que é se divertir. E se divertir não é necessariamente, se divertindo jogando o jogo. É a inteligência livre, espontânea, criança. O que é muito difícil se divertir num ambiente assim, né? Eu achei essa charge engraçada, o chefe falando, volte lá pro seu cubículo e comece a pensar fora da caixa. É ruim pensar fora da caixa quando você trabalha numa caixa, né? É danado, né? Esses ambientes de empresas, o objetivo é trazer a criança, é fazer a pessoa brincar, né? Para trazer aquela mentalidade infantil. Sabe o que eu acho interessante? Eu tava falando dos escritórios infantis, cheio de coisinhas. O pessoal fala muito em escritório infantil, né? Mas poucos falam na casa ser assim. Por que a nossa casa, ninguém tem que ser normal, tem que ser careta, né? Eu sou um cara que adora riscar parede. Quem disse que paredes têm que ser brancas? Quem disse que riscar não pode ser o novo padrão das paredes, né? Eu sempre me preocupei, putz, eu quero ter um escritório também legal, mas uma casa também que me traga o meu eu criança, porque é difícil, a gente vira adulto, o mundo pede que a gente seja adulto, a gente precisa de lembretes de ser criança.
E uma casa infantil, meu apartamento, ele era assim, tinha um ambiente só de criação. Eu nem tinha filho nessa época ainda, e tinha um quarto de brinquedo, um quarto de criação, com Lego, com um monte de coisa, para me ajudar a pensar como criança. Eu tive a grande oportunidade de entender de perto a mentalidade de uma criança funcionando, porque durante 6 meses, o irmão da minha mulher, Gabriel, veio morar comigo em São Paulo. Eu sempre tive muito contato com ele desde pequeno, mas quando ele mora com você por 6 meses, com 11 anos de idade, 11 anos ele já tem alguns inputs, ele já tem um pouco do que é necessário para poder ter as 4 etapas, mas também tem uma mentalidade bem de criança ainda. Meu pai veio passar uns meses com a gente, ficou meio com a família buscar pé, cheio de gente em casa, quem tem babá, aí tem a bebê e tal. E uma coisa interessante que rolou, eu tava comentando com a Dani que, a gente quer ter mais filho, né? Como é que vai ser quando tiver mais filho pra gente se deslocar de carro? Não cabe esse povo todo no carro. Considerando Gabriel, meu pai, babá, como é que faz? Tem que trocar de carro já, mais um filho tem que trocar de carro já. Comprar aqueles carros com 7 lugares, né, com 2 lugares atrás. Eu até comecei a ver um amigo meu, Suji, tinha um carro de 7 lugares, ele já vê preço e tal, não sei o que, enfim. Já comecei a ficar atento a isso aí, né? Aí Gabriel pegou, ouviu a conversa e falou assim, por que você não comprou uma van? Na hora, Dani falou, que van, Gabriel? E na hora eu falei, porra, uma van, velho. Pode ser, na hora, a reação da Dani na hora foi, não, que loucura, van. E eu, van, eu me lembrei do Pequena Miss Sunshine, sabe? Essa van louca, a família maluca, uma van adesivada, por que não? Tem van confortável aí sim, você pode ter uma van bacana, adesivar legal, enfim, eu me abri a essa possibilidade e eu fiquei pensando, isso é típica ideia de mentalidade infantil. É a típica ideia que um comediante talvez daria. Eu não dei, eu me contentei com a primeira resposta certa nesse caso. É isso que eu falo muito, velho. Criatividade não é só para empresa, para promovido, para ganhar dinheiro, para não sei o quê. Criatividade é para os pequenos problemas da vida também. E aí é difícil você adquirir o hábito lá do bloqueio do gabarito, de mediante todos os problemas abrir possibilidades, divergir. O já sei, ele é muito louco, ele é muito convidativo. Foi o que eu tive. Tem que ter um carro maior, certo lugar, já sei. O carro do SUT, vai ser esse carro, não sei o que. E eu tava pronto, não abri. E na hora a mente infantil, ela já abre. E talvez a van é uma coisa que outras pessoas podiam pensar, mas talvez nem falariam, porque já julgariam internamente que não pode, porque não pode combinar o universo família com o universo van, porque van é uma coisa mais profissional, para transporte. Não, pode sim, você pode ter uma van também na sua família, tranquilamente, ser o único carro da casa, o carro principal da casa, não tem problema, né? Essa ideia da van é uma ideia meio viajada, né? Ele imaginou uma combinação meio viajada. Eu queria dar alguns exemplos, né? Exemplos sempre poderosos, exemplos de pequenas ideias, pequenas soluções de problemas que usam essa mentalidade infantil, essa mentalidade de comediante. São ideias que Gabriel daria. Gabriel talvez chegaria nessa ideia, ou um comediante chegaria, né? E provavelmente o cara que teve essa ideia, por exemplo, raquete de matar mosquito. Porra. Gabriel teria essa ideia. Gabriel, se ele tivesse com esse problema de estamos querendo criar algum acessório para matar mosquito, não sei o quê, e ele ouvisse a conversa, porque ele faz igual ao ter uma raquete mesmo, não sei o quê. Sabe, o que é a raquete de matar mosquito? É você imaginar uma combinação viajada. É você pegar um universo tênis e um universo mosquito, que aparentemente não tem nada a ver, e você aceitar que eles podem ser misturados. É isso. E adultos normalmente nem sequer se abrem a essa possibilidade. Eles já julgam antes de sequer falar, nem deixa chegar na superfície do consciente e já barra logo. Outro exemplo, fui comer um sanduíche, aí eles enrolam o sanduíche como se fosse um bombom. Gabriel daria essa ideia. Se eu falasse, Gabriel, a gente está querendo um jeito melhor, tem que dar um problema, né? Tudo começa com um problema. Gabriel, a gente queria ter lanchonete aqui, e ele tá lá com a gente convivendo, a gente queria um jeito criativo de enrolar o sanduíche, porque não enrola feito bombom. Uma criança daria essa ideia, um comediante talvez daria essa ideia, né? Porque
É uma ideia brincadeira, uma ideia que eu imaginei uma combinação viajada. Eu peguei o universo sanduíche com o universo bombom, bala, sei lá como é que chama, né? Ok, são mais próximos porque a comida, mas são diferentes, né? Outro exemplo, fui no bar, uma caipirinha, caipirosca, né? Meteram um picolé aqui, buf! Porra, deu um puta gato o negócio, né? Um sabor diferente, o picolé vai derretendo, você pode chupar o picolé, aí vira tangerina com não sei o que, não sei o que. Típica ideia que Gabriel daria. Se tivesse um problema, a gente tem um bar, putz, bebida, como é que faz um drink diferente, tal, não sei o que. Ele teria um picolé. Ah, como é que faria diferente, Gabriel? Ah, faz assim, ó. Ele meteria. Criança daria essa ideia. Um comediante talvez chegaria nessa ideia. Outra coisa que eu vi era uma escadaria, né? E tinha a escada normal e tinha a escada rolante, né? E aí, as pessoas querem pedar rolante, tem até um negócio, fan theory, que é uma teoria que o pessoal da Volkswagen criou, uma campanha, né, para mostrar como o fã, como o divertimento, como as coisas lúdicas conseguem mudar o comportamento das pessoas. E um dos experimentos foi uma escada que eles queriam que as pessoas fossem para a escada normal e não para a escada rolante, e colocaram um piano na escada, uma puta viagem. Isso aqui é a versão mais simples. Simplesmente colocou um adesivo em cada degrau dizendo: economiza energia, 5,4 calorias. Aí no outro degrau está 5,6 calorias, ou seja, meio que uma piada, né? Claro que uma escada não vai economizar outras calorias, mas pela piada dos adesivos já é legal. Também uma ideia de criança, uma ideia infantil. Bem, alguns exemplos nossos aqui, da Keep Learning School. Pequenas coisas que a gente fez nos últimos anos que mostram um pouco da nossa cultura, da nossa mentalidade infantil comediante, né? A nossa última confraternização interna, nosso evento de kickoff, planejamento, o tema era Hulk, e era tudo festa infantil, né? Coisinhas de criança, né? E surge de um what if. What if a gente pegar o universo do Hulk, e a gente tem uma analogia do Hulk, é claro, não é por nada, e trazer para a nossa festinha da empresa e ela ser Hulk, né? Outra coisa, a gente quando comecei a fazer o Guncast, né, criei esse bordão no final. Ah, se você não fizer isso, tá de brincadeira na tomateira. Isso surgiu de uma música de pagode dos anos 90. Esse tá de brincadeira na tomateira surgiu de uma música desconhecida de uma banda de pagode dos anos 90, arte popular. Que muitas pessoas diriam que não. Você não pode misturar o universo, uma música que ninguém conhece, dos anos 90 de pagode, com o universo, um negócio sobre inovação, criatividade. Pode sim. Tudo pode ser misturado. E aí você simplesmente bota no contexto legal e vira um bordãozinho, né? Ah, Murilo Gama fala que não tá de brincadeira na tomateira, né? Aí teve gente fazendo camisas tomateira. Eu encontrei isso aqui no site de inglês. Como dizer brincadeira da tomateira em inglês. Aí o cara tentando dar uma solução para isso aí, explicando a arte popular e tal, enfim. Tudo surge de um what if. What if eu pegar um refrão da música de pagode e transformar num bordão de um podcast de criatividade e inovação? Por que não, né? Aí a tomateira acabou expandindo. Aí montou uma tomateira de verdade, virou cenário pra gente gravar coisa, virou um negócio no Rádio Papai, virou um negócio pra tirar foto. E a gente foi mais ainda e a loja de roupa da gente chamou a tomateira. Você pega uma brincadeira e é o contrário, começa a levar a sério a brincadeira, né? Tudo porque a gente se permite fazer o what if. Esse gatilho da imaginação. O Rádio Papai, a gente combinou um universo pra ser nossa, né? Num evento para adultos, que podia parecer uma coisa, pra ser nossa, não sei o quê, um programa que não é nem um programa que o público-alvo do evento costuma assistir, né? Então, coisa que muita gente diria, não vamos misturar isso aí não, né? Concordo que tem algumas coisas que, por eu ser comediante, eu tenho essa permissão de fazer, por exemplo, isso. Eu sempre fui muito fã do Batman, porque o Batman é um dos únicos super-heróis que não tem de fato superpoder. Se bem que ele é rico, né? Mas realmente isso talvez seja um pouco demais na maioria dos contextos. Agora, vê como o mesmo Batman pode ser trazido para um contexto de uma forma muito mais viável para qualquer pessoa. Eu queria falar sobre 3 coisas. Eu queria falar sobre esteira rolante, eu queria falar sobre o cinto do Batman, e eu queria falar sobre a cauda longa. Só que antes de começar a falar sobre as 3 coisas... Nesse caso, o cinto do Batman, né, quem quiser, eu vou deixar o link desse TED, é só uma metáfora.
E metáforas todos podem fazer. Talvez não se vestir de Batman, mas usar uma metáfora que venha de um outro universo mais distante. É só para não ficar achando que esse pensar como comediante significa então só vai botar o Batman na história, só vai botar um super-herói na história, só vai botar um desenho animado na história, só vai pintar tudo colorido, isso aí, e se pensar como não. Nesses exemplos que eu dei, não tem nada de super-herói aqui. É simplesmente misturar universos aparentemente não misturáveis que você fez aqui. Aí quando foi fazer a nossa primeira contratação, que nós estamos Matoso, a gente fez uma combinatividade, a gente pegou um vídeo do estagiário que eu tinha feito há um tempão e trouxe de novo o estagiário, contrato o estagiário, e ainda fez uma viagem de ficar comparando as vantagens de trabalhar a gente com trabalhar no Google, né? Enfim, uma operação. Exemplos interessantes também de coisas pequenas, tá? Estou falando de as soluções da humanidade, não, coisas pequenas, mas que surgiram nessa mentalidade de pensar como comédia, pensar infantil. Por exemplo, no meu apartamento em Recife, a gente colocou um chuveirão, um banheiro, lá na varanda. Era uma coisa infantil, uma vontade minha de ter aquele chuveirão, tipo casa de campo na varanda, legal. Isso é uma coisa que o Gabriel diria. Você fala, Gabriel, problema. O que seria legal colocar na varanda? Uma coisa diferente para ter na varanda. O que você gostaria de ter na varanda? Nessa hora, muitos adultos nem sequer trazem a ideia do chuveirão, porque já consideram que chuveiro não se coloca em varanda de apartamento. É coisa de casa, ter no quintal. Mas a criança não, ela não tem esses filtros e talvez ele diria, eu queria um chuveirão. E aí, a gente pode ouvir mais as crianças e aceitar o que elas dizem. Não adianta ouvir elas e dizer, não, que chuveirão. Aí não adianta, você se fecha. Se abre, ok, legal, pode ser um chuveirão. Outra coisa bem simples, tá? A gente fez uma turma, que era uma turma que a gente divulgou apenas para um grupo de pessoas que não conseguiram se inscrever na turma anterior, porque as vagas fecharam em 2 horas. Então ficou muita gente querendo participar do curso, mas encerrou muito rápido. A gente abriu, alguns meses depois, uma turma fechada só para essa galera, que a gente chamou de turma secreta. E é engraçado como a gente, até a comunicação aqui, Matoso fez turma secreta, não é uma turma normal, é uma turma normal, mas a gente trata ela meio que secreta, turma secreta. E essa coisa é uma coisa de comediante, porque o normal seria, não, essa é a turma 3.2, essa é a turma, não, turma secreta. E nos eventos aí, o pessoal, turma secreta tá aí, não, fala baixo que é turma secreta. Ou seja, você aceita que pode ter uma turma secreta. É legal ter uma turma secreta. Aí você pode perguntar, Murilo, mas será que brincar não faz deixar de ser levado a sério, né? Ficar brincando você não é levado a sério. Velho, tem alguns exemplos de universos que são sérios, mas conseguiram trazer o brincar. O melhor exemplo pra mim, Jornal do Rio de Janeiro Extra. Genial, esse aqui é só comediante que trabalha lá, né? A Maratona Olímpica continua, agora é tiro. Ficam fazendo piada com coisas sérias. Pô, tiro, guerra civil na rua. Eles fazem piada meio ousadas, algumas vezes demais, né? Fidel chama o Raul. Pô, Fidel morrendo já, e chama o Raul, é tipo, vai vomitar, sei lá. Mulher oferece bola gato como propina a PM, né? Sem o Hulk o jogo ficou meio bunda. Enfim, é um jornal, é sério, mas ele é sério no sentido que a notícia são fatos importantes, mas ele não se leva muito a sério, né? Eu descobri também uma marca de shampoos para mulheres. Shampoo para mulher é um assunto sério. Cabelo para mulher é um assunto sério. Para mim também é. Quem tem cabelo grande começa a achar cabelo um assunto sério, né? Tem que ter cuidados. Mas é um assunto sério. Mas essas marcas, começaram a tirar onda. Forever Liss, UTI, TPM, desmaia cabelo. Minha mulher é isso aqui, desmaia cabelo. Eu vi no box, que porra é essa? Anabolizante. Aí tem a concorrente já, a Lola. Eu sei o que você fez na química passada. Apertem os cintos que a ponta dupla sumiu. Abaixa a ditadura dos lisos, né? Loira de farmácia, shampoo. Isso já é outra empresa já. Já existem 2 players no mercado de shampoo para mulher que resolveram não se levar a sério. Vê o menu do site da Lola. Tem assim, home, por produto, contato, e tem aqui, por drama. Por drama, ou seja, por situação. Drama. Para quem andou fazendo besteira e está tranquila, mas não favorável. Para quem andou fazendo mais besteira, está começando a se preocupar. Para quem tem problema de queda, para quem não sei o que, enfim. Ela conseguiu, para um negócio que é sério, cabelo, sério, trazer uma parada engraçada. Uma startup do amigo meu, na Nine Jobs, Dudu, eles fizeram um evento
que todos os títulos dos debates, em vez de ser debate sobre viralização de vídeos, não. Meu Deus, nosso vídeo do programa de estágio ficou igual da empresa concorrente. Foda-se os puffs coloridos e as mesas de pebolim. Sejam bem-vindos ao futuro do trabalho. Como você pode, sabe, simplesmente aceitar, fazer uma analogia com algum outro universo e tal, né? Aí você pode perguntar, mas isso só funciona em empresa pequena. Startup, é difícil um negócio grande e tal. Você lembra o que aconteceu no encerramento dos Jogos Olímpicos do Brasil? Não é um negócio pequeno, é um negócio grande. É o maior evento esportivo do mundo. No encerramento das Olimpíadas do Rio, rolou isso aqui, ó. Acabaram as Olimpíadas do Rio de Janeiro, mas uma cena muito especial chamou a atenção na cerimônia de encerramento do evento. Olha só que bacana. A cerimônia de encerramento de uma Olimpíada apresenta a cidade que vai sediar os próximos jogos, e muitos elementos da cultura japonesa foram mostrados, sempre fazendo alguma referência com o esporte. Até que de repente apareceu num vídeo ninguém menos que o primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe. No vídeo ele fala que não vai chegar ao Rio em tempo para a cerimônia. Foi aí que ele virou o Mario, entrou num dos famosos canos do jogo e apareceu no Maracanã para delírio dos presentes. Sim, tivemos ninguém menos que o primeiro-ministro do Japão fantasiado de Mario. Simplesmente sensacional. Eu fico imaginando a reunião que o primeiro cara deu essa ideia. O cara falou, rapaz, tive uma ideia. E se a gente bota o primeiro-ministro fantasiado de Mario saindo pelo cano? Em muitos contextos, primeiro, ele nem falaria isso, porque ele já julgaria antes, ou ele falaria, receberia tá louco, rapaz? Cara, sempre que alguma ideia gerar tá louco, fica atento. Tem alguma coisa aí. Porque tá louco significa essa ideia quebra padrões, essa ideia combina universos incombináveis. Como assim, primeiro-ministro fantasiado? Fantasia e primeiro-ministro do Japão não combinam. Combinam sim. Podem combinar sim e criam um negócio, como o narrador falou lá, o cara do Canal Tech, sensacional. Então, o Pense como comediante pode ser Pense como criança e também pode ser Pense como louco. Comediante é meio louco, né? Crianças são meio loucas também. E os loucos são criativos, né? Cientistas são sempre retratados como loucos, né? Sempre, De Volta para o Futuro, Bigman, Professor Pardal, todos criativos e todos loucos. O próprio Einstein é sempre essa coisa vista como louco, né? Você lembra daquela história do Arquimedes lá, do processo criativo? Quando Arquimedes grita Eureka e sai correndo, sabe o que dizem dele? Eureka! Já não há respeito! Quem é aquele? A correr todo nu pela rua não pode ser. É Arquimedes, o filho de Fídias. Não bate bem? Não bate bem? Ou seja, é louco. Pessoas criativas loucas. Aqui, ó. Tudo doido. Monk é um doido, Sherlock é um doido, House é um doido. Doidos criativos, né? Comediantes são doidos, palhaços são todos loucos, né? Essa frase tem no meu antigo apartamento. As pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são aquelas que mudam o mundo. Tem que ser meio louco. Tem 2 livros que falam sobre isso. Da Linda, que é a fundadora da Endeavor, Empreendedor e Louco, todo mundo tem um pouco. Esse livro aqui, Seja Insensato, Seja Meio Louco. Claro que estamos falando da loucura boa, da loucura que a gente usa só para abrir novos caminhos e depois, claro, a gente combina com as leis, né? Combina com a ética, com a moral e por aí vai. A loucura ruim para mim é essa aqui. Insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente. Isso para mim é loucura. Fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultado diferente. É muita loucura. É tratamento psiquiátrico urgente. Porra, as coisas não melhoram, não consigo fazer nada diferente. Cara, você faz as coisas do mesmo jeito, as mesmas combinações, as mesmas tentativas de sempre. E espera mágica. Isso é loucura, tem que procurar especialistas para resolver. Toda loucura tem um pouco de utilidade. Osho dizia, ficar louco de vez em quando é necessidade básica para se manter são. Ficar louco é necessidade para se manter são. Einstein, se a princípio a ideia não é absurda, não há esperança para ela. É a história do, tá louco? Que loucura! Que é louco? Que é isso aí?
Se a princípio não é... Porque o a princípio absurdo significa que a princípio ela parece não possível, porque ela mistura coisas não misturáveis, porque ela quebra padrões, mas alguns segundos depois você pode concluir que ela merece ser evoluída. Júlio Ribeiro, da agência Talent. Sempre é tempo de darmos mais espaço ao marinheiro bêbado que temos dentro de nós, em lugar de ficarmos sob o comando do implacável pastor protestante. Dá espaço para o marinheiro bêbado. Marinheiro bêbado. Esse cara, ele luta normal ou ele luta de forma criativa? Ele não luta assim, vai lutar, dá um tiro na cara, mete uma espada aqui. Ele joga a espada ali para cortar o fio, para cair em cima do cara. Ele luta do jeito criativo. Ele é o tal do marinheiro bêbado, né? Vê esses personagens aqui. Jack Sparrow, Coringa, Máscara, Pernalonga, Pica-Pau, Saci Pererê. O que eles têm em comum? Pode falar aí, fala aí. A gente escuta até a tecnologia aqui. O que eles têm em comum? Todos são ficcionais, lógico, são personagens. Todos são cultura pop. Todos são meio cômicos, não são? Meio loucos, meio diferentes, meio malandros. Concordo que todos esses caras, eles dão soluções criativas para os problemas deles, seja qual for. Alguns mais do mal, outros menos do mal, mas todos criativos. E não é à toa que esses personagens parecem tanto, porque todos são baseados no mesmo arquétipo. Uma comédia antiga na Itália, comédia dell'arte, era uma comédia de rua, uma comédia muitas vezes improvisada de rua, que tinha um jogo de máscaras muito interessante. Vê que louco, cada máscara representava um personagem. Então, quando entrava um cara com a tal máscara, você já sabia que aquele cara tinha algumas características, ou seja, não precisava estar acompanhando a história tipo Friends, né, que você precisa acompanhar alguns episódios para descobrir que Ross é meio assim, que Chandler é engraçadinho, que Mônica tem mania de arrumação. Você precisa de um tempo. Lá não. Na comédia dell'arte, a máscara já trazia um monte de informação, já trazia um arquétipo para aquele personagem, então entrava você já conhecia. E uma das máscaras da comédia dell'arte era essa aqui, que essa máscara era o personagem Brighella, que era um dos tipos do Zani, uma subdivisão do Zani, que em inglês tem um nome que é muito interessante, que é o Trickster. O cara com essa máscara, ele era o cara que faz tricks, era o malandro. Era, no bom sentido, o carioca. O cara que desenrola as paradas e tal. E todos aqueles personagens são tricksters. Alguns mais do mal, como eu falei, mas todos dão soluções criativas e todos são meio comediantes, meio infantis, meio loucos. Tem até um livro, A Economia dos Desajustados, que só extraindo lições criativas dos desajustados, que no caso são piratas, bandidos, criminosos, traficantes, mas que muitas vezes são criativos. Lembra? O homem vestido de Papai Noel que roubou o helicóptero. Porra, isso é uma ideia que uma criança daria, né? Ó, tem um problema, precisa roubar o helicóptero. Como é que faz? A criança chegaria nessa ideia. Porra, bota ali Papai Noel, papai. Diz que vai alugar pro Natal. É uma ideia de um comediante, né? Esses filmes de assalto a banco, esse filme aqui é incrível. Assaltos a bancos são sempre soluções criativas. Por favor, não estou pregando fazer coisas erradas, apenas dizendo que a gente pode aprender até com criminosos, com os desajustados, né? Bem, de tudo isso, muita gente quando ouve isso tudo pensa assim, mas o que vão pensar de mim se eu começar a ser assim? Se eu começar a ficar muito infantil? Primeiro que, de fato, tem que ir aos poucos, tem que ir devagarzinho, não pode mudar de um dia para o outro, né? Mas será que vão deixar eu ser assim? Será que, não sei o quê, como é que eu faço para ser assim? E eu queria lembrar uma coisa, lembra o livro lá, Os 4 Compromissos, né? Eu falei do primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. Eu falei depois, pulei para o 4º compromisso, que é sempre faça melhor. E agora eu vou revelar o 2º compromisso. O 2º compromisso é não leve nada para o lado pessoal. É muito profundo isso, eu vou explicar por alto. Em outras palavras, releve um pouco alguns tipos de críticas, de comentários de outros, porque quando alguém fala sobre você, ou critica porque você está agindo de um jeito diferente e tal, é sempre lembrar que essa é uma crítica baseada nos inputs daquela pessoa. Cada pessoa vive uma realidade.
Cada pessoa vive uma realidade baseada no que ela acha, no que ela sabe. E as pessoas, quando falam algo, é de acordo com a realidade delas, entendeu? Então, assim, a gente pode levar menos as coisas pro lado pessoal. E quando você começar a se mostrar diferente e ver que as pessoas estão começando a lhe criticar, entenda isso como uma confirmação de que você está passando por transformação, de ser um pouco menos adulto e um pouco mais criança livre. Essa frase é muito interessante, do humorista Rick Gervais. É melhor criar alguma coisa que os outros criticam do que não criar nada e criticar os outros. Então, pense como comediante, pense como criança, pense como louco, pense como pirata, pense como artista. Livro incrível esse aqui, Pense como Artista. Tem vários livros de criatividade que pegam a mentalidade do artista no sentido clássico de artista, de belas artes, de pintor, de escultor. Esse livro aqui também fala sobre isso, o jeito do artista, e mostra como o artista também tem essa mente que se abre a imaginar combinações viajadas. Bloqueio do adulto, esqueça essas lições, e a gente tem que reaprender que as brincadeiras podem fazer parte, devem, da vida profissional. Dá para misturar tudo, papai. Tudo pode ser combinado, tudo pode ser misturado. Tem que se expor mais. Esse bloqueio do adulto, se fosse resumir na palavra, eu resumiria: pense como comediante. Simples assim. Inclusive, pense como comediante virou a razão social da empresa. A razão social, pense como comediante limitada. Que a ideia de colocar uma frase como razão social veio, já que estou revelando minhas fontes, por causa da Perestroika, que é uma escola de atividades criativas de amigos meus, cujo CNPJ deles é uma frase que é meio que um mantra deles. O CNPJ é vai lá e faz, limitada. Inclusive, vai lá e faz é um mantra incrível, virou um livro também, vai lá e faz, está disponível, vlef.me, em e-book gratuito. E esse é um mantra incrível, é um mantra de planejar um pouco menos. Não é deixar de planejar, é planejar um pouco menos e executar mais. É sair da camada das ideias e vai lá e faz. Vai lá e faz é começar mesmo antes de estar pronto. Vai lá e faz, sabe? Não precisa estar tão pronto demais. O mundo hoje em dia permite, usando Lean Startup, aquele jeito enxuto de executar as coisas, permite a gente parar de falar que vai fazer, parar de planejar demais e vai lá e faz. Vai lá e faz. Não fica esperando um sinal eterno de chegar. Tem gente que parece que quer fazer umas coisas, mas fica esperando assim, um dia que vai amanhecer e vai vir uma voz dizendo assim: hoje é o dia de você fazer as coisas. E aí a parada nunca chega, esse sinal, acaba nunca faz. Então assim, vai lá e faz. Vai lá e faz. Acabou. É isso. Para finalizar, queria deixar uma reflexão que eu vi um adesivo uma vez no computador, tirei a foto, postei no Instagram. A reflexão é: o que a criança que você já foi acharia do adulto que você se tornou? O que a criança que você já foi acharia do adulto que se tornou agora? Criança, imagina você, idade de Gabriel, 11 anos, aqui na sua frente agora. Olharia pra você, o que ela acharia do adulto que se tornou?